Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no nosso canal. Vamos tratar aqui hoje com os senhores a respeito da liberdade de reunião. Na verdade, essa liberdade de reunião é um desdobramento da liberdade de expressão. A liberdade de reunião, ela está prevista no artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido prévio aviso às autoridades competentes. Então está aí os requisitos para a liberdade de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, logicamente que armas aqui não é apenas arma de fogo, pode ser qualquer tipo de objeto que seja utilizado para afrontar a ordem constitucional e o Estado democrático. Lembrando que o crime de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático é crime inafiançável e imprescritível. É dos crimes previstos na nossa Constituição Federal e no ordenamento jurídico brasileiro, que são ao mesmo tempo crimes inafiançáveis e imprescritíveis. A ação de grupos armados e também o crime de racismo. Na verdade, essa liberdade de reunião ela pode ser também enquadrada como direito da liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão. E como visto aqui neste dispositivo, né, outros requisitos que nós podemos citar aqui para vocês é o seguinte, né? Não pode haver armas, independe de autorização dos poderes públicos, a reunião de pessoas em locais públicos para fins legais e legítimos, depende de autorização dos poderes públicos e, além disso, se exige apenas um prévio aviso, né, às autoridades competentes. Né? Até porque quando você vai fazer um movimento público, exige que as autoridades possam organizar o trânsito, disponibilizar policiamento. Além disso, não pode haver uma reunião previamente convocada, anteriormente convocada para aquele mesmo local. Se houver já uma reunião programada para aquele mesmo local, pela Constituição Federal, torna-se, naquele momento, impossível se efetivar a liberdade de reunião. Tá? Então, como eu disse, é um desdobramento também da liberdade de expressão, porque quando as pessoas se juntam em um Estado de Direito, se reúnem em determinados locais, geralmente são para requerer direitos dos poderes perante os poderes públicos, e aí vem a liberdade de expressão. A respeito da chamada liberdade de expressão, nós trouxemos aqui vários exemplos de liberdade de expressão que nós temos na nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, né, no seu inciso 4º, diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Além disso, o artigo 5º está cheio de expressões que elas são o desdobramento, né, da garantia da liberdade de expressão. Né? Por exemplo, no inciso 2º do artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tem mais aqui o inciso 3º, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso de número 6º, está aqui na nossa Constituição: é inviolável a liberdade de consciência,
e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e sua liturgia. O inciso 8º também é um desdobramento da liberdade de expressão. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Temos também o inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 14, também um desdobramento da liberdade de expressão, aqui na nossa Constituição, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então veja o que nós temos aqui, ainda no artigo 200 da Carta Política, diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Diz mais, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Todos esses direitos aqui estão amplamente protegidos, né, pelo direito lá da liberdade de consciência, a liberdade de expressão, que se encontram todos eles previstos na nossa Constituição Federal. Para ilustrar melhor a questão do direito de reunião, da liberdade da expressão, o STF trouxe, e eu quero repassar para vocês aqui, um julgado bem interessante a respeito da Marcha da Maconha. Vocês lembram que um grupo de pessoas se reuniram pelas ruas pedindo a descriminalização do uso de droga, artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, pedindo lá que deixe de ser crime. O que é que aconteceu? Não houve a descriminalização, não é isso? Houve a despenalização, exatamente, e não deixou de ser crime o uso de entorpecente aqui em nosso país. Mas veja o que disse o Supremo Tribunal Federal a respeito da Marcha da Maconha. Abre aspas. A liberdade de expressão protege simultaneamente os direitos daqueles que desejam expor as suas opiniões ou sentimentos. Olha só, expor as suas opiniões e os sentimentos, e os do público em geral, quando se proíbe uma manifestação qualquer, segundo o STF, viola-se tanto a liberdade dos que são impedidos de exprimir as suas ideias, como também os direitos dos integrantes do público, que são privados do contato com pontos de vista que poderiam ser importantes para que formassem livremente as suas opiniões próprias. Fecha aspas. Agora, abre aspas para o novo entendimento do STF. Uma ideia fundamental subjacente à liberdade de expressão é a de que o Estado não pode decidir pelos indivíduos o que cada um pode ou não pode ouvir. Agora eu quero que você atente bem para um pequeno fragmento aqui desse julgado, quando o STF diz: quando se proíbe uma manifestação qualquer, viola-se tanto a liberdade dos que estão impedidos de exprimir as suas ideias, como também, atente bem, como também os direitos dos integrantes do público, que são privados do contato com pontos de vistas que poderiam ser importantes para que formassem livremente as suas opiniões ou suas próprias opiniões. O que é que eu estou querendo dizer depois de falar tudo isso? É que essa manifestação que vai haver no dia de amanhã, está programada, ela, contra o pastor Ailton José Alves, é uma manifestação amplamente constitucional do direito da liberdade de expressão. Olha só o que disse a ONU. Deixa eu ver aqui um julgado que eu separei para os senhores.
daquilo que falou a Organização das Nações Unidas, em nosso resumo aqui para vocês, a ONU tem o seu tratado no artigo 19, 19 na Carta das Nações Unidas. É importante que a gente consiga achar aqui esse artigo para que eu possa passar para vocês aqui, a importância, o direito, que é garantido a respeito da liberdade de expressão. Muito bem, deixa eu tomar meu chazinho aqui. Vamos lá, o artigo 19, o artigo 19, que trata da liberdade de expressão, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, ONU, diz o seguinte no artigo 19, diz o seguinte aqui no nosso artigo 19: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Deu para perceber aí a importância do direito à liberdade de expressão? Então, esse movimento contra o pastor Ailton José Alves é um movimento constitucional de todos os membros, alguns membros que estão insatisfeitos com a sua liderança, com alguns atos praticados durante a sua liderança, segundo eles, e que eles querem expor isso para toda a comunidade, para que todos tomem conhecimento. Isto é um direito garantido pela nossa Constituição Federal. Não existe qualquer ilegalidade que esteja sendo praticada por esses senhores que vão programar, ou vão, no caso, preparar, executar este movimento público contra o pastor Ailton José Alves, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo conteúdo.